boa noite, me ouvem bem? Como é que tá o vídeo? Como é que tá o áudio? Alguém? Pessoal chegando, Bruna, tudo bem? Nayara, pessoal aí muito interessado na nossa profissão, Bianca, todas muito bem-vindas, Vanessa Campos, ótimo, maravilha. Então, nós falaremos um pouco mais as articulações e sobre a coluna cervical, tá ok? O pessoal tá chegando, vou esperar Rodivan, pessoal aí sempre presente, pessoal interessado, Belinha mais uma vez com a gente aqui, pessoas que já acessam a nossa plataforma, já participaram dos nossos cursos e hoje estão extremamente envolvidos com a reabilitação, sejam esses profissionais profissão física ou fisioterapeutas, cada um seguindo aí a sua linha de atuação. Sobre a quiropraxia, sobre terapia manipulativa articular, e comentaremos especificamente sobre o segmento da região cervical, ok? Vamos aguardar mais alguns minutinhos para que os demais possam entrar. As nossas lives têm de média aí 120, 130 pessoas, o que nos deixa muito feliz, né? Hoje a gente é um grupo, vou dizer, talvez nacionalmente, são muitos os estados pelos quais a gente passa. Fiz esse agradecimento ao final do ano, então a gente é muito grato por tudo que tem acontecido nesses últimos 4, 5 anos de Grupo Fibroless. O pessoal chegando também, alunos de pós-graduação, que sem dúvida aí enriquecem sobremaneira a participação, né, e a contribuição com as lives que a gente tem dirigido às sextas-feiras, tá ok? Nós já tivemos live de dor lombar, falamos um pouco sobre compressão cluneal superficial, tivemos live de epicondilite, tivemos algumas interessantes, hoje é a nossa quarta live, né? Então nós temos aí a temática de manipulação cervical, tudo aquilo que é voltado à manipulação cervical, desde precauções, contraindicações. Na realidade isso não é uma aula, mas isso é uma conversa sobre, né, o que faz com que o assunto seja extremamente pertinente para um momento que a gente passa, um momento de angústia, né, dessa situação aí global, e que a tensão cervical, a ação desses músculos, ou sobre a ação desses músculos, evidentemente ocorre, né? Músculos que estão sobrecarregados mediante essa situação de estresse, de incerteza, de indecisão, tanto por conta de situações financeiras, emocionais, pessoais e tudo mais. Uma temática que está em voga, que está no momento, que é evidentemente a dor cervical, as alterações da cervical e as alternativas terapêuticas para esse brilha, tudo bem contigo? Então, aqui de São Paulo, divisa com o sul de Minas, nós temos do Rio Grande do Sul, pessoal de Curitiba, no Paraná, o pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Goiás. Então tem muita gente aqui que nos segue e espero que a gente possa contribuir um pouco para a formação, para essa formação de vocês. Evidentemente, uma frase que carrego comigo, que sempre digo nas aulas, sejam de graduação ou pós ou curso, é que nós temos que nós democratizamos o ensino, então nós não nós não capitalizamos o ensino, mas nós democratizamos esse ensino, ok? Então vamos esperar mais alguns minutos para que a gente possa começar, evidentemente, com o subsídio, né, o subsídio das informações específicas para a manipulação de cervical, né? O Bruno com a gente, vamos lá, Renato, nosso credenciado de Bauru, Jaú e região, por todo o interior do estado de São Paulo também, ministrante do curso de Fibroless, de liberação miofascial com Fibroless Concept. Então, o que nós queremos é que vocês tenham
uma qualidade melhor, uma qualidade maior no atendimento dos pacientes, dos alunos dentro do ambiente da academia ou no ambiente clínico de consultório. Haja vista a necessidade de uma boa compreensão do que acontece com a região cervical. Então a gente fica falando muito sobre angulação da cervical, sobre posicionamento das mãos, sobre o que o paciente sente, o que ele não sente, mas será que muitas das informações aí que são aspergidas, muitas das informações aí que são veiculadas são informações corretas? Não é? Será que há uma angulação correta para o posicionamento articular? HCL, tudo bem, o pessoal chegando de muitas das pós-graduações em muitos dos estados que eu ministro, né, são 7 pós-graduações das quais eu ministro, né, e agradeço sempre o retorno positivo, feedback positivo de vocês que gostam aí do meu trabalho e que evidentemente estão se atualizando. Então, na realidade, o protagonista aqui não sou eu, são vocês que fazem parte do hall de profissionais da área da saúde, que muitas das vezes são desmerecidos, né, e que acabam sendo mal remunerados, mas são evidentemente os profissionais que levam o país para frente. A gente haja visto o que está acontecendo na atualidade. Tá? O pessoal está entrando, temos muita gente aqui. Então eu vou dar início, né? Vamos dar início à explanação sobre a temática de hoje, que é a temática da manipulação para o segmento. Um recordatório, como eu sempre gosto de fazer, a região cervical possuidora de 7 vértebras, 2 superiores e eu tenho as demais inferiores, eu tenho atlas e axis como superiores, de C3 a C7 como a minha cervical inferior. Sendo assim, o grau de mobilidade é diferente, não é? O grau de mobilidade é diferente, de 75 a 80% de mobilidade rotacional, quem gera é a cervical superior. Então, sem dúvida, atlas e axis têm presumivelmente um grau de ação rotacional, né, comparado ao grau de rotação das articulações zigoapofisárias facetárias de C3 a C7. Isso significa que quando o limite ou o paciente que tem uma limitação ao movimento específico, ela ocorre na cervical superior, a sintomatologia ela é mais rápida de aparecer. Isso significa que se o paciente tiver um bloqueio, né, ou por uma contratura muscular da região cervical, complexo anterior, laterais ou posterior, ou não só contratura, se o paciente tiver um bloqueio angular, por exemplo, por uma alteração capsular ou aproximação facetária, e essas condições forem condições de cervical superior, é claro que emergentemente a sintomatologia irá aparecer. Significa então, professor, que se atlas e axis forem acometidos, o sintoma ele chega à discussão, à baila de uma maneira mais rápida? Sem dúvida nenhuma. Se atlas e axis tiverem alterações capsulares ou tiverem alterações por contenção de uma musculatura que esteja tensionada, o sintoma será muito mais gritante, evidente e aparecerá mais brevemente. Isso significa que um paciente que chega ao consultório com queixa de dor na cervical, você pode apostar que a maioria deles estarão sinalizando essa dor paracervical superior, ok? Não que não aconteça na cervical inferior, nós sabemos muito bem. A dor da cervical inferior tem uma associação muito grande com o complexo. Isso é inegável, não é? Tem um autor chamado de Emílio Puentedura, que hoje para mim é um papa da quiropraxia, do estudo da terapia manipulativa mundial. O professor Emílio Puentedura, ele faz uma correlação em muitos dos artigos que ele discute, não é? Ele traz a correlação da cervical inferior
com a região torácica. Então vamos segmentar em cervical superior, atlas e axis, e cervical inferior como sendo C3 a C7, que morfologicamente o é. Então a diferença principal entre elas, por uma associação, uma associação, uma junção para superior, geram os maiores sintomas. E além de gerar os maiores os sintomas têm um grau de aparição mais breve, o que significa que o paciente com dor na cervical superior tem essa dor, esse sintoma, uma aparição desse sintoma de uma maneira mais rápida, independente se for capsular ou por tensão muscular, ok? Então essa é a principal diferença entre sintomas em um paciente de cervical superior e inferior. Primeira discussão. Vocês sabem, para os que fizeram curso de manipulação comigo, terapia manipulativa articular, e que fizeram curso de quiropraxia, vocês sabem que as posições são importantes, mas o que muito a gente escuta, e por vezes escutamos muito e lemos muito, diversos artigos da história, né, na história da terapêutica manual, é que haveria uma angulação específica para manipulação cervical, por exemplo. E quando se fala em uma angulação específica, da qual em muitos vídeos ou muitos slides a gente escuta de que a cervical precisa de uma rotação de 25 graus e uma inclinação tantos graus. Na realidade, não há consenso na literatura, veja o que eu digo, não há consenso na literatura mundial acerca de angulações quanto se roda, o quanto se estende, o quanto se inclina para fazer a manipulação. Tá? Eu não vou ensinar a manipular aqui, evidentemente essa não é a prerrogativa da live. A prerrogativa é saber os porquês da manipulação. Então só vai ficar nessa live quem for extremamente inteligente, né? Para quem quiser aprimorar a técnica que sabe e para não fazer besteira no consultório. Então vamos às primeiras informações. Primeira delas, a importância da pré-carga. Eu orientei o TCC da Bianca sobre o quanto de pré-carga cada articulação recebe. Lombares, evidentemente, tem que receber uma pré-carga muito maior, uma força imposta no limite da angulação para o thrust do cervical, que precisa receber uma pré-carga menor. Mas o que eu quero dizer a vocês, a primeira coisa é ler do engano achado. A ideia ou a necessidade é de ter uma rotação, por exemplo, de um plano de sagital nula aqui para cá, de você tem que ter uma rotação de 25 ou uma inclinação de 15, não é? Uma extensão de 10. Não há padrão angular para a manipulação. Então, essa é a primeira mensagem. E o porquê que isso é importante? Isso é importante porque se você é um paciente, por exemplo, um paciente com 50, ele terá um grau de liberdade rotacional, de inclinação e de flexão e extensão diferente de mim, por exemplo, com 38 anos. Evidentemente, eu terei, devido a toda a mobilidade, retenção hídrica, não é? Eu terei um grau de mobilidade muito maior. Então, nós estamos comparando pacientes em taxa fisiológica. Pacientes que fisiologicamente têm graus rotacionais diferentes pela idade. Colocar um paciente que tem boa mobilidade e te procura por dor. Ah, eu tenho um paciente de 22 anos, de 20 anos, de 25 anos, que me procurou com uma dor cervical alta. Eu vou manipular, faço os testes específicos, né? Configuro as minhas red flags e yellow flags, bandeiras amarelas e vermelhas, vejo precauções e contraindicações e vou manipular. E aí eu sigo uma regra, da qual eu disse antepouco. Sigo uma regra a seguinte, né, imposta. Você deve colocar o paciente com uma rotação de 25 graus, uma inclinação de 15, uma extensão de 10. Bom,
Será que se eu manipular com essa angulação, nesta angulação, eu não vou estar machucando o pescoço de um paciente de 22, 25 anos que tem boa mobilidade, que ele só está te procurando por dor, ou melhor, está te procurando por dor? Então, se eu colocar nessa angulação de 25, 12, 10 ou 15, 10 e realizar a manobra, eu estarei machucando o paciente. E por que eu vou estar machucando? Porque ele não chegou no limite do movimento, ao ponto da criação da pré-carga. Como é que um paciente que não tem limitação e você pede ao paciente que realize a rotação, a extensão, a inclinação para você manipular e você manejar, ou você o coloca nessas angulações específicas de uma literatura um pouco mais antiga, se você o colocar dessa maneira e realizar a manobra, vai faltar um pouco para o movimento acessório. Entende o que eu quero dizer? Você precisa chegar no movimento acessório do paciente. Você precisa chegar naquela posição onde não há mais movimento angular. Por isso que nós não podemos bater o martelo para angulações. Correto? Copiado a primeira informação? Então essa é a primeira dica desta live de manipulação cervical. Esqueçam a angulação na literatura. Se você pegar um senhor de 65 anos, evidentemente a angulação dele de 25 graus pode nem ser a angulação, a rotação. Aí você vai tentar chegar aos 25 graus de rotação para manipular uma rotação que ele já não tem, né? Então, primeira informação, os pacientes não dependem de uma angulação para manipular. Os pacientes dependem de um posicionamento. Adotou o posicionamento, vá ao ponto máximo, né, o ponto pré-carga ao o movimento acessório. Vou dar só o exemplo a vocês. O exemplo prático não ia fazer isso, mas eu acho que fica melhor, fica ilustrado, mais didático-pedagógico. Você pega um paciente de 20 anos, esse paciente tem uma boa rotação, tem uma boa inclinação, tem uma boa flexão e extensão, mas ele tem dor e cria espaço articular e toda aquela resposta fisiológica da qual não vou tratar no momento. E aí esse paciente, como ele tem uma boa mobilidade, você vai manipular. E aí você segue a prerrogativa de que ele tem que fazer o seguinte, de que ele precisa ser colocado numa angulação específica. E aí esse paciente passa a ser colocado em uma angulação específica. Passa a ser colocado, por exemplo, com 25 de rotação, com 15 de inclinação e com 10 você vai manipular o paciente. Você vai manipular ou machucar? Machucar porque ele não está no limite para o movimento acessório. Ele ainda tem um grau de excursão muito maior para fazer. Então, veja só. Veja, esse paciente não pode ser colocado numa angulação específica. Porque os pacientes não têm angulações. Não há similaridade angular, porque cada um tem uma restrição de movimento e cada um tem, evidentemente, um grau de excursão. Essa é a primeira dica. Então não há angulação, professor, não há, mas há posicionamento. Então vamos agora ao segundo ponto, que é o posicionamento. Posicionamento para manipulação de cervical. Me perguntam, não é? Eu não vou ficar falando sobre a avaliação, mas suponhamos que eu tenha avaliado o paciente e que eu já sei, mediante se o pattern, se é convergente ou se ele é divergente, quem sabe sobre manipulação sabe disso. Suponhamos que eu tenha o avaliado, eu devo manipular rodando para o lado esquerdo. Veja, para lá, para o meu esquerdo. Não é? E eu sei que eu devo manipular para lá e fazer a força do thrust para lá. A baixa amplitude e alta velocidade para a esquerda. Evidentemente, então, o que importa é o posicionamento. Como posicionar? Primeiro, eu rodo até chegar no limite para o movimento acessório, certo? Eu faço um afastamento do queixo, da região mentoniana, da minha margem lateral acromial, e uma
uma leve extensão. E aí eu faço thrust. Então, veja, este é o posicionamento básico para manipulação de cervical superior, ok? Tá? É o famoso up slope. O up slope é esse movimento. Tá? Não sei se vocês escutaram, mas fiz para o lado de cá agora, para a minha direita. Então, veja, eu rodo, estendo pouco, né? Estendo pouco e inclino para o lado oposto. Então, essa é a posição. E não uma angulação específica de 25, 15, 10. Porque cada um terá um movimento maior ou menor. Tá ok? Todos compreenderam? Maravilha. Agora, é que algumas dessas posições têm regras ou obedecem um padrão biomecânico próximo do ideal. E qual é a posição com que eu mais me preocupo? A posição com que eu mais me preocupo quando vejo a atuação de profissionais da educação física e fisioterapia durante a manipulação é jogar a cervical do paciente com muita extensão. Quando você joga com muita extensão, você aproxima a faceta. Então nós não queremos, nós queremos uma leve. Não há angulação ideal. Chegue ao movimento, vocês devem levar a articulação ao movimento próximo do acessório ou no acessório, conseguir sentir a resistência mecânica e depois o baixa amplitude e alta velocidade. Não é? E, em segundo lugar, a extensão deve ser extremamente curta. Então veja que interessante. Duas são as propriedades de captação de sinal. Uma facilita e a outra atrapalha. Se eu colocar em uma posição antes da posição para manipulação, se eu colocar antes, por exemplo, e eu tiver um resto de excursão para fazer, e eu manipulo ativando fuso neuromuscular. E se eu ativar fuso neuromuscular, o paciente tem um reflexo. Então veja a explicação. Se eu ativar a rotação antes da rotação máxima, ele ativa o fuso neuromuscular e entra em arco reflexo. Tá? Ao ponto que, se eu levar o limite do movimento, eu não ativo o fuso. Sabe quem eu ativo na junção miotendinosa? Eu ativo o OTG, o órgão tendinoso de Golgi. E ele inibe a musculatura. O que eu quero para manipulação? Eu quero reflexo de paciente enquanto eu manipulo, ou eu quero inibição do tendão e consequentemente do músculo? Eu quero inibição. Eu quero inibição exatamente para o paciente ficar o quê? Relaxado. E eu não quero excitação. Eu não quero reflexo de estiramento indo ali no corno anterior medular, com coisas ali extremamente perfixas motoras. Então veja que interessante, eu devo chegar no limite para ativar o OTG e descarregar a fibra muscular. Não é? Não quero antes, porque se eu manipular antes com a excursão que possa ocorrer depois, eu vou estar ativando o fuso e o paciente vai contrair o pescoço e você vai machucar o pescoço do paciente. Então essa é a primeira etapa da live que eu quero que tenha ficado clara. Segunda etapa, evidentemente, é um outro erro absurdo que se comete durante o paciente para manipulação. Muita gente acha de que o problema para manipulação, não é? O problema está na região, está pura e simplesmente na região posterior. Então coloca o paciente em decúbito dorsal na maca, famoso barriga para cima, e vai fazendo um pouco de massagem no trapézio e tal. Isso não tem problema nenhum, não faz mal nenhum. Só que se esquecem de um grupo importante para esse caso, agrupamento muscular anterior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o paciente, principalmente na primeira vez que passa pelo procedimento de manipulação cervical, ele está tenso, ele está preocupado, muitas vezes não tem criação de expectativa positiva para manipulação. Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba fazendo força de quem? De flexores. Isso significa que ele acaba
fazendo força de flexores da cervical. E quem estabiliza a cervical para flexão são supra e infra-ióideos, de gástrico ventre anterior, miloióide, genioide e os infra-ióideos, esterno-ióide, esterno-tireoide, tireoide. Então, sobre apenas o relaxamento dos músculos eretores cervicais para o conforto da manipulação. A segunda dica é o relaxamento evidente dos músculos da cadeia anterior. Porque esse paciente vai estar deitado em decúbito dorsal, por exemplo, e devido à tensão momentânea, ele fará uma flexão de tronco e a tendência é que ele tire a cabeça, porque o fisioterapeuta vai ter que tirar um pouco a cabeça da maca para realizar o posicionamento e após a manipulação. Ele vai querer ajudar e vai fazer flexão da cervical. E aí a cervical dele vai estar tensa anteriormente, supra e infra-ióides tensionados. Então a segunda dica vai o relaxamento na musculatura supra e infra-ióide. É o que nós chamamos, dentro de fisiologia do exercício, de inação. Quando o músculo contrai, ele contrai. Quando o músculo não contrai e está relaxado, nós chamamos